Números, capítulo 13, versículo 30, você que está com sua Bíblia aí. Essa mensagem que eu vou ministrar hoje, ela faz parte de uma série de mensagens do tema mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. E hoje quero falar um pouco sobre a mentalidade de Caleb. E é exatamente sobre ele que nós iremos ler nessa noite, mentalidade de Caleb. Falamos um pouco lá na ideia do núcleo de Nova América sobre mudança de mentalidade. Porque por muitas vezes nós precisamos mudar a nossa mentalidade, na verdade. Às vezes nossa mentalidade é muito medíocre, né, na média, procrastinadora, acomodada. E quero falar sobre um pouco disso. Sobre o que você precisa mudar para você avançar em todas as áreas da sua vida. Principalmente na área espiritual, que é o que mais importa. É o que vai te levar para uma vida eterna perto de Cristo. Então, sobre a mentalidade de Caleb que eu quero falar. Números capítulo 13, versículo 30, diz assim: Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos, tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Próximo versículo 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nele vivem. Todos os que vimos ali são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Números 14, primeiro versículo. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Feche seus olhos novamente, vamos orar? Deus, aqui estamos nós diante da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Estamos diante da Tua Palavra. Aumenta a nossa fé através da Tua Palavra hoje. É o que pedimos ao Senhor. Senhor, tudo aquilo que o Senhor falar conosco, que nós venhamos colocar em prática. Tiago, em sua carta, ele vai dizer que aqueles que ouvem e não praticam, enganam a si mesmo. Nós não queremos ser esse tipo de cristão que engana a si mesmo. Queremos sermos ouvintes e praticantes da Tua Palavra, Senhor. Por isso nos ajuda, nos confronta, se preciso for, para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor irá falar conosco nesta noite. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmãos, o que acontece aqui? O povo escolhe 12, um de cada tribo, para ir na terra prometida, para observar, para ver se daria para conquistar aquela terra prometida. Terra prometida, claro, por Deus. E o povo vai até essa terra. Os líderes que cada tribo levantou foi até aquela terra, para trazer um relatório do que eles deveriam fazer para invadir aquela terra e conquistar do jeito que Deus havia falado para eles, que eles iriam conquistar aquela terra. E eles vão e eles observam ali por algum tempo e eles voltam para trazer o relatório de como era aquela terra, como era aquele povo, os armamentos que eles tinham, a cultura, até a estatura eles observaram para eles ter um plano de ação. Interessante que eles voltam para trazer esse relatório e 10 desses 12 que foram observar a terra prometida, eles voltam com relatório negativo, dizendo: olha, é impossível conquistar aquela terra, não tem como conquistar aquela terra, porque eles são homens de grande estatura,
são homens guerreiros, são homens que têm armamento melhores do que o nosso, é um povo mais organizado. É isso que eles vêm dizer a toda a comunidade. Só que, como nós lemos, Caleb faz o povo calar-se diante de Moisés, e agora é sua vez de falar. E Moisés e Caleb, ele fala aquilo que nós lemos aqui nesse texto. Ele diz: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. O Senhor está conosco. Nós podemos sim conquistar aquela terra. Eu sei que há gigantes, eu sei que eles são maiores do que nós, são mais preparados do que nós, o exército deles é melhor do que o nosso, os armamentos deles são melhores do que o nosso, mas subamos, tomemos posse da terra. O Senhor falou, então é certo que venceremos. Por isso que a série de mensagens que nós ministramos lá é mudança de mentalidade. Eu quero falar sobre a mentalidade de Caleb. Eu quero ver com vocês 3 coisas em Caleb que nós precisamos ter para ter uma vida de fé ativa. E a primeira coisa que nós precisamos entender que a fé é a palavra, é a chave do sucesso. A fé é a palavra-chave do sucesso. Como eu falei agora, 10 trazem um relatório negativo. Só que dentro daqueles 12, a comunidade para ouvir um homem de fé. O homem diferenciado dos 12 que estão ali. E ele em fé, ele vai dizer que nós podemos. Deus prometeu, então nós podemos. Se Deus prometeu, nós iríamos invadir aquela terra. Naquela reunião, irmãos, os olhos de Deus estavam ali. E estava a observar o coração e a fala de cada um daqueles 12. E de como aquela comunidade iria reagir diante da fala dos líderes. Os olhos de Deus não ficou muito alegre porque a maioria retrocederam, deixou o medo tomar conta. Apenas 2 homens se levantam para dar um relatório de fé. Irmãos, quando a fé se alia a um relacionamento íntimo com Deus, há uma explosão de poder. Quando a fé se alia com um relacionamento íntimo com Deus, há uma explosão de fé. Mateus capítulo 9, versículo 29, vai dizer que um cego chega diante de Jesus e fala: Jesus, me cura, eu estou precisando voltar a enxergar, eu estou precisando, na verdade, enxergar novamente. E a palavra de Jesus para aquele homem é uma palavra diferente. Jesus não disse: está curado. Jesus, a Bíblia vai falar que Jesus toca naquele cego, e ele diz uma palavra que em mim traz algumas perguntas. E Jesus diz assim: seja feito conforme a fé que você tem. Seja feito conforme a fé que você tem. Quando eu me pego diante desse texto, eu me faço a pergunta: e se fosse eu no lugar daquele homem? E se a resposta de Jesus para a minha vida é essa: seja feita conforme a fé que você tem. Qual seria o resultado que eu teria dessa resposta de Jesus? E agora é hora de nós nos auto-avaliarmos. E se Jesus chegasse para você agora e falasse assim: seja feito conforme a fé que você tem. A fé que você tem. Hoje você sairia daqui curado. Sairia daqui transformado.
com a casa mudada, com a célula multiplicada, com a casa de paz ativa. Interessante, um ciclista americano chamado Armstrong, ele vai dizer que ele foi acometido de um câncer no testículos, no pulmão e cérebro. Interessante que a história desse homem, em um livro de Max Lucado, ele vai relatar sobre a história desse homem. E a resposta que esse homem dá quando ele pega o diagnóstico de câncer, a resposta que ele dá para o câncer é: câncer, você escolheu a pessoa errada. Câncer, você escolheu a pessoa errada, escolheu o corpo errado. E Max Lucado, em um dos seus livros, ele vai dizer isso, que esse homem falou, Esperança Inabalável é o nome do livro. E ele vai dizer que esse ciclista famoso americano, ele disse, soltou aquela palavra de fé naquele momento. E ele teve que enfrentar todo o processo. Mas a história desse ciclista americano é uma história de vitória. Porque ele conseguiu vencer 3 cânceres. Mas quando ele pegou aquele diagnóstico, a resposta dele foi diferente. Foi uma palavra de fé. O mal, irmãos, que muitas vezes nós pegamos uma notícia ruim e ao invés de lançar palavras de fé, reclamamos, murmuramos, até perguntamos: será que Deus está me vendo? Será que Deus é cego? E às vezes a resposta de Jesus para nós é: seja feito conforme a fé que você tem. E a nossa resposta para Jesus é: eu não acredito, o Senhor não está comigo. E a resposta para essa pergunta de Jesus é murmuração, reclamação. E Jesus fala: então seja feito conforme a fé que você tem. Você tem coragem, irmãos, de dizer: falência, você escolheu a empresa errada. Você tem coragem, irmãos, de dizer: olha, doença, você escolheu o corpo errado. Olha, diabo, você escolheu a célula errada, a pessoa errada. Porque eu sei muito bem quem está ao meu lado. Porque eu sei muito bem quem é que está comigo. Jó dá um tapa na cara de Satanás, quando Satanás tira tudo e achando que tirando tudo de Jó, ia fazer Jó blasfemar, e Jó fala: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para o pó, mas bendito, louvado seja o nome do Senhor. Satanás, você escolheu a pessoa errada. Uma palavra de fé sobe na reunião dos anjos. Você tem coragem, irmãos, de dar uma resposta diferente para a realidade? Você tem coragem, irmãos, de dar uma resposta diferente para as notícias ruins? Você tem coragem de profetizar algo diferente quando você vê o filho, o marido que você ora às vezes muito longe de Deus? Quando você pensa que a célula vai definhar, você tem coragem de lançar e falar: você escolheu a pessoa errada. Dificuldade, irmãos, sempre vai existir. Porque não faz sentido, irmãos, crer que podemos nas coisas de Deus, sem saber que Ele de fato está cuidando de nós, e que mesmo em meio a aflições Ele está conosco. Agora Deus olha do céu como olhou do céu naquele dia para aquele povo, e o povo foi rejeitado. Deus olha para nós. O que adianta, irmãos, você falar que tem fé e Deus olha você correndo, ansioso, vivendo na dúvida, vendo você no desespero? Que sentido de fé é essa?
precisamos chegar a Deus, irmãos. É difícil, mas você tem que aprender uma coisa: no reino de Deus a moeda não é o dinheiro, no reino de Deus a moeda é a fé. O que move o reino de Deus não é dinheiro, o que move o reino de Deus é a fé. Ele vai dizer: se você tiver fé, disser e não duvidar no seu coração, você vai dizer ao monte: erga-te e lança-te no mar, e assim acontecerá. A mulher do fluxo de sangue pensou que a moeda da transformação de vida dela era o dinheiro, até que ela se encontrou com nada mais de dinheiro, e ela descobriu que no reino de Deus o que vale é a fé. E ela disse: se eu tocar na orla do manto de Cristo, eu serei curada. Sai poder de Jesus, sai poder de Jesus. E ela descobre algo incrível: no reino de Deus a moeda é a fé. A fé nos faz lutar, irmãos, não desistir, ir além, ir além. A fé nos faz nos mantermos de pé, mesmo quando tudo diz para nós estarmos caídos. A fé nos faz levantar e acreditar que do amanhã há um Pai que está cuidando de tudo. Não é isso que Jesus disse? Não ande ansioso de coisa, não se preocupe com o dia a dia, porque você tem quem? Um Pai que está no céu. Outra coisa que nós aprendemos com Caleb, na mentalidade de Caleb, é não dar ouvidos aos pessimistas. Irmãos, pessimista vai ter em todo lugar. Todo lugar tem um pessimista. Você conta a ideia, conta o sonho, ele acha difícil, ele acha impossível, ele não crê, ele não acredita, ele coloca dificuldade em tudo. Todo lugar, na empresa, na família, às vezes na célula, às vezes na igreja. Só que a pessoa precisa não dar ouvido aos pessimistas. Versículo 32, nós lemos, vai dizer que entre os israelitas espalhou uma notícia negativa e eles absorveram aquilo. E no capítulo 14, versículo 1, diz que toda a comunidade começou a chorar. A comunidade deu ouvido para os 10 pessimistas. E o resultado disso foi, eles começaram a chorar. Não tem como, nós vamos morrer no deserto. Imagina o desespero que foi naquela noite. Porque deram voz aos pessimistas. E pior, por dar voz aos pessimistas, milhares, milhões deixaram de entrar na terra prometida. Irmãos, uma pessoa inteligente na área espiritual, ela sabe que quem ouve, ela sabe quem ela dá ouvidos. Por isso é importante, e eu amo discipulado, célula, onde se tem uma pessoa próxima, cheia de Deus, para te dar direções, que vai te colocar para cima, que vai te animar, que vai dizer assim: ainda tem jeito, se você não morreu, tem jeito. Cuidado, irmãos, com o que você ouve, com quem você, de quem você ouve e o que você ouve. Você precisa não dar ouvidos aos pessimistas. Eu lembro da multiplicação dos pães e dos peixes. Uma multidão ali. Uma multidão estava ali.
E chegam os discípulos e falam para Jesus: Jesus, o povo tem um grande número, vamos mandar esse povo embora. Não tem jeito, vamos mandar esse povo embora. E Jesus fala: eles vão desfalecer pelo caminho, não podemos mandar esses homens embora. Não tem o que fazer. E Jesus pergunta: o que tem aí? Ele fala: só tem 5 pães e 2 peixinhos. Interessante, né? Essa tradução, 2 peixinhos. Tem aqui 5 pães, 2 peixinhos e uma multidão. Se Jesus desse ouvidos àqueles discípulos no momento, um dos maiores milagres registrados na Bíblia não existiria. É com 5 pães e 2 peixinhos que eu vou alimentar uma grande multidão. Jesus pega: Pai, eu te dou graças. Quase que dizendo para os pessimistas: Pai, eu te agradeço. E multiplica-se os pães e os peixes. Interessante, irmãos. Jairo, a sua filha está doente. Ele sai correndo para ver Jesus. E chega em Jesus: Jesus vai curar minha filha. E Jesus fala: vamos para sua casa. Acontece um milagre da mulher do fluxo de sangue, ali em Marcos 5, no meio tempo. E quando Jesus está indo para a casa de Jairo, chega a notícia da casa de Jairo. Interessante isso aqui. E a notícia é: olha, não atrapalhe mais o mestre, a sua filha já está morta. Inclusive, o velório já está acontecendo. Pode deixar Jesus ir. Que notícia, irmãos. Que notícia. Recebendo a notícia no meio da rua que sua filha já não está mais doente, ela morreu, ou seu filho morreu. E ele vira para Jesus, acho que sem sentido, sem entender nada, porque Jesus falou que ia na casa dele, que iria curar a sua filha. Ele deve ter olhado para Jesus assim, sem sentido, e Jesus fala: tão somente crê. Está diante de Jairo 2 palavras: uma palavra de morte, e está diante de Jairo uma palavra de vida. Uma palavra de morte, que era a realidade. A sua filha de fato estava morta, mas estava diante de Jairo uma palavra de entusiasmo, uma palavra pessimista e uma palavra de entusiasmo. E Jairo tinha que decidir qual palavra ele ia absorver para o seu coração. Talvez ele poderia falar assim: Jesus, está bom, minha filha já morreu, e sair chorando, desesperado, correr atrás do velório. Mas interessante que Jairo aceita e rejeita a palavra pessimista. E ele vai para sua casa. Quando ele chega na sua casa, velório acontecendo, pessoas chorando, sua filha ainda está lá no quarto, na cama, como ela estava quando ele saiu doente, um desespero. Jesus falou: calma, 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 a menina não morreu, e começa a dar risada de Jesus, e Jairo não entende nada, e os pessimistas lá chorando, falando: está doido, Jairo trouxe um louco aqui, como é que não morreu? Jairo, em vez de ir atrás de um médico, alguma coisa, trouxe um louco aqui. Mais ou menos isso você lê lá em Marcos 5, é isso que fala. Só que Jairo tapa os seus ouvidos para os pessimistas, para aqueles que estavam chorando o velório da sua filha. E ele sobe com Jesus para o quarto. E quando chega no quarto, Jesus só fala assim: menina, te dou uma ordem, levanta-te. Deixe de dar ouvido aos pessimistas. Dê ouvidos à palavra de fé que vem de Jesus Cristo, o nosso Senhor, Salvador, soberano sobre todas as coisas. Inspirando Paulo, ele diz: tudo posso. Inspirado por Jesus, Paulo diz: tudo posso naquele
Deixe de dar ouvido aos pessimistas. E a terceira atitude de Caleb é exatamente o contrário. Caleb entende que o sucesso é dos entusiasmados. Números capítulo 14, versículos 6 e 9 vai dizer assim: Josué e Caleb, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, aonde mana leite e mel. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenha medo do povo daquela terra, porque nós devoraremos eles como se fosse pão. No meio daquele povo pessimista, dois se levantam e falam: nós vamos devorar eles, como se devora um pão. Por quê? Porque o Senhor está conosco, porque é Deus que está ao nosso lado, foi Deus que prometeu, não foram os homens. Nós vamos comer como comem pão. Eles têm os melhores exércitos, eles são gigantes, são uma sociedade organizada, o armamento deles são melhores, mas nós vamos devorar esse povo, nós vamos vencer. Caleb entendeu que o sucesso é daqueles que se levantam cheios de entusiasmo. O que é entusiasmo? Henry Chester vai dizer que o entusiasmo não é nada mais, nada menos do que a fé em ação. Irmãos, muitos se deixam influenciar pelo lugar que estão, pelo momento que estão vivendo, e logo são contaminados por esse ambiente, pelo lugar ou pelo momento que vive, e se deixa morrer no deserto. Olha algumas palavras de um desanimado e de uma pessoa cheia de fé, entusiasmada. Desanimado fala sempre: pobre é azarado mesmo, nada dá certo. Ei, meu Deus, não consigo passar em nada, não sou inteligente, tudo de ruim acontece comigo. Esse negócio é difícil demais. Pessoa entusiasmada sempre diz: vai dar tudo certo, vou arrebentar, Deus está comigo, eu vou chegar lá. Tudo posso aquele que me fortalece. Irmãos, entusiasmado não combina com água parada. Ele está sempre em movimento, ele está cheio de alegria. Você vê, né, pastor, quando você pega uma célula e está um líder que já perdeu esse entusiasmo, e você chega lá e não, aqui essa célula não dá certo, todo mundo é irresponsável, e de repente você coloca um líder de célula todo entusiasmado. Ele começa a ver outras coisas, fala: rapaz, nessa célula só tem águia, eu vou multiplicar essa célula rápido, as coisas vão acontecer. Eu estou com ouro na mão. O que acontece? A célula rapidamente multiplica, a empresa rapidamente cresce, a família muda. A única coisa que prospera com água parada é dengue, irmãos. Você precisa se movimentar cheio de fé, de entusiasmo, para crescer na vida espiritual, para mudar a sua mentalidade, mudar a nossa mentalidade. Aplauda o Senhor o mais forte que você pode. Irmãos, eu amo a passagem quando Caleb já chega lá na terra prometida. Ele vai dizer assim, lá em Josué 14, bem velhinho, com 85 anos, aquela barba branca, cabelo branco, talvez já um pouco, né, igual quando vai chegando a idade.
Agora ele está 45 anos mais velho, ele já está lá, cheio de entusiasmo. Só os dois, cheios de entusiasmo e fé, que pisaram na terra prometida. Irmãos, me fala o nome de um dos 10 negativos. Ninguém conhece, ninguém sabe, porque a história não escreve os nomes daqueles que são pessimistas, que desistem, que param, que não avançam. A história só vai lembrar dos entusiasmados, dos cheios de fé, que viveram milagres, que multiplicaram células, que cresceram igrejas, que viveram algo extraordinário em Deus. Josué, Caleb, com 85 anos, vai chegar para Josué, o líder, e fala: Josué, eu quero uma terra, a terra que Deus prometeu. E qual é a terra, Caleb? Eu quero a terra montanhosa, aonde tem os gigantes, os Enaquins. Ele não pediu uma terrinha, a terra mais difícil de ser conquistada são as terras que estão em montanhas, porque você tem que subir com o exército. Então por isso que no mundo antigo todo mundo queria morar em uma cidade que era coberta de montanhas, porque era difícil conquistar as cidades. E Caleb não vai pedir uma cidadezinha e falar: eu quero as cidades montanhosas, eu quero encarar os gigantes. E com 85 anos, está o velhinho lá, com a espada na mão, e falando: Deus está comigo, Deus está comigo, eu vou vencer. 85 anos, barba branca, cabelo branco, dizendo: Deus está comigo, Deus está comigo. E eu amo as últimas palavras de Caleb. Ele vai dizer: se o Senhor estiver comigo, eu vou expulsar o povo da terra montanhosa. E o versículo seguinte, que termina falando de Caleb, fala: e Caleb conquistou as terras montanhosas, com 85 anos de idade, cabelo branco, barba branca, mas cheio de fé e entusiasmo. Deus quer mudar a sua vida, meu irmão. Deus quer mudar a sua vida, minha irmã. Deus quer levar você para um patamar espiritual maior. Deus quer te levar para um nível de intimidade muito maior. Deus quer que a sua fé seja vibrante, viva. Para isso você precisa mudar sua mentalidade. E o meu conselho para você hoje é: a fé é a chave para o sucesso. As emoções não são bons guias. E o sucesso são dos entusiasmados, cheios de fé. Você é essa pessoa aqui hoje? Você é essa pessoa aqui hoje? Você é essa pessoa aqui hoje? Você em cima é essa pessoa aqui hoje? Amém? Deus quer mudar a sua história, meu irmão. Deus quer mudar a sua história, meu irmão. Deus quer mudar a nossa história e fazer de nós uma igreja vibrante, viva, que vive os milagres de Deus a cada culto, a cada célula, a cada casa de paz, para chegarmos em cada rua de Teixeira de Freitas, proclamando e falando: ainda que os inimigos são gigantes, ainda que a pandemia é gigante, ainda que as enfermidades, as drogas é um inimigo poderoso, mas nós vamos declarar que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Por isso eu falo para você nessa noite que está vivendo umas batalhas em sua casa. Por isso eu falo para você hoje que está vivendo uma batalha com os seus filhos. Por isso que eu falo para você hoje que está enfermo, ou conhece uma pessoa da sua casa que está enferma. Quando você mudar sua mentalidade, Deus vai começar a agir. Nós vivemos milagres extraordinários ali, irmãos. Pessoas sendo curadas do coração, curada de problemas irreversíveis ali no Nova América. E nós plantando palavras de fé. E isso pode acontecer na sua célula, na sua família, na sua casa. Orando por empresas,
Deus pode. E a pergunta de Jesus para você hoje é: seja feito conforme a fé que você. Vamos orar? Aplauda o Senhor. Feche seus olhos, irmãos. Deus tem promessas para a sua vida, para a sua família, sua vida espiritual, para a sua célula, para a sua família, para a sua vida financeira, para a sua empresa. Deus tem grandes promessas, Deus tem ainda mais. Deus tem. Mas talvez você tenha respondido errado a pergunta de Jesus. Mas hoje você vai mudar essa mentalidade, vai responder para Jesus assim: eu tenho fé, Jesus. Você vai dizer para Jesus: negatividade nunca mais. O Senhor pode, tudo posso naquele que me fortalece. Você vai ter um momento de conversar com Deus agora, irmãos, cheio de fé. Você vai orar por aquilo que precisa ser mudado na sua vida, seja ela espiritual, seja ela ministerial, sua célula, discipulado, casa de paz, sua igreja. Você vai orar se você conhece alguma pessoa enferma, ou você está aqui enfermo. Você vai orar pela sua empresa, declarando agora com outras palavras, declarando: eu vou vencer, tudo posso naquele que me fortalece. Comece a orar agora, querido. Pode orar bem baixinho aí onde você está. Em seguida nós iremos orar juntos, mas agora é você. Deus, da mesma forma que Ele olhou para aquela comunidade naquela noite e só encontrou Caleb e Josué, Ele olha para nós. Ele quer encontrar Caleb e Josué aqui. Ore a Deus baixinho aí nesse lugar. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Nós oramos juntos agora, Senhor, coletivamente. Faça crescer nossa fé. Por muitas vezes sou como os discípulos diante de uma tempestade. Nossa fé se encontra pequena. Faça aumentar nossa fé, Senhor. Mude as nossas palavras, nosso entusiasmo. Devemos não dar ouvidos ao Senhor as vozes negativas sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre nossa célula, nossa igreja. Senhor, somos feitos, Senhor, Tudo podes ver bem dentro de mim. para avançar em todas as áreas. Minha vida Ora por cada